Olá, você vai ver no jornal de hoje. Tecnologia a serviço do município. Osasco participa de Congresso Mundial de Cidades Inteligentes na Espanha. VLT ligando a Raposo ao quilômetro 21. Linha de ônibus unindo as zonas norte e sul. Má conservação de calçadas. Confira na entrevista com o vereador Alexa. Com a implantação dessa linha, vai ter uma ligação direta à Zona Norte e à Zona Sul. E o secretário Jair Anastácio informou que logo mais essa linha já vai estar funcionando em nossa cidade. E a sanção do Plano Municipal de Segurança Pública. É agora no Câmara Notícias. A cidade de Osasco foi um dos 11 municípios brasileiros escolhidos para participar do Congresso Mundial de Smart Cities, ou Cidades Inteligentes, em Barcelona, na Espanha. Acompanhado do vereador Ralph Silva, o prefeito Rogério Lins embarcou no sábado. O objetivo da viagem é ter contato com experiências nas mais diversas áreas para transformar Osasco, dentro de 4 anos, em uma cidade conectada. Antes do início do Congresso, eles conheceram experiências bem-sucedidas no transporte público e no tratamento de resíduos sólidos, como o que é feito na planta autossustentável da Ecoparque 2, que trata o lixo de 33 cidades na região de Barcelona. Buscando atrair investimentos privados para a cidade, o prefeito também participou nesta segunda de uma reunião com empresários catalães. A viagem de Lins foi custeada pela Frente Nacional de Prefeitos e o vereador Ralph viajou com recursos próprios. A campanha Novembro Azul é um movimento permanente pela saúde do homem e por isso a gente retoma a questão do câncer de próstata. A cada 38 minutos, um brasileiro morre por causa dessa doença. Por outro lado, 9 de cada 10 homens são curados quando o diagnóstico é precoce. Só que a principal arma para identificar a doença, o exame de toque, esbarra num velho conhecido, o preconceito. É tanto o preconceito que ele se manifesta nas formas mais sutis. A gente está numa associação que atende pessoas que têm ou que tiveram câncer. Pouco mais de 30 pessoas estão aqui hoje. E dessas 30, só 3 são homens. Nossa equipe conversou com os 3. O Dorvalino foi ao urologista aos 59 anos. 14 depois do recomendado. Ele nem pensava em ir ao médico, até que levou um susto na volta do futebol. Fui fazer o xixi e saiu sangue na urina, né? E eu percebi que saiu, né? E eu fiquei muito assim, apavorado com aquilo, né? Eu falei com a mulher que eu estava menstruado, ela falou que o homem não menstrua. Eu falei, talvez hoje é meu dia, né? Aí ela falou, você tem que parar de ser engraçadinho, procurar um médico. Aí sim ele procurou ajuda, mas já estava doente e precisou correr. Ele fez a cirurgia e retirou a próstata 2 dias depois. A história do Francisco foi diferente. Ele sempre foi ao médico. O câncer apareceu assim mesmo. E ele só soube que estava doente por causa do exame do toque. O exame do toque que realmente consta. Que consta que a doença. Depois do exame de próstata ele pede a biópsia. Aí é o diagnóstico certo. A mulher do Francisco esteve ao lado dele desde a primeira consulta e passou a dar conselho para quem acha que homem de verdade não faz o exame do toque. Deixar o machismo de lado, né? Porque ele sabe que tem que fazer essa prevenção, sim. No caso do Francisco, por exemplo, se ele não estivesse fazendo a prevenção, talvez ele não estivesse aqui para contar a história. Assim como o Dorvalino, o José demorou para ir ao médico e reconhece que errou. Eu relaxei, certo? Deveria ter ido mais cedo, certo? Deveria. Aí eu pensei hoje que eu sempre converso com os amigos, que eles não têm preconceito, fazer os seus exames, que mesmo que não sinta nada, mas quanto mais logo descobrir, melhor. Experiente, este médico diz que é preciso combater a doença e o preconceito. Esse preconceito, ele acarreta 2 consequências em relação à saúde do homem. Primeiro, não se fala em prevenção para o homem. E segundo, na grande maioria das vezes, quando diagnosticadas, as doenças já se encontram no estágio avançado, com uma chance de cura bastante inferior ao que se espera
quando se detecta inicialmente as doenças. A próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga e que tem por função produzir um líquido que compõe o esperma. O Francisco, o José e o Dorvalino estão bem hoje. Ainda passam por tratamento, mas está tudo sob controle. Que o diga o Dorvalino. Hoje eu bato uma bola, faço exercício físico, eu tenho lá a esteira que eu faço caminhada. Estou namorando de boa, mas beijando na boca, entendeu? O homem deve procurar o urologista a partir dos 50 anos. A exceção é para negros, obesos e para quem tem câncer de próstata na família. Esses precisam ir ao médico com 45 anos porque têm mais chances de ter a doença. E o assunto agora é o sonho de ter um bebê. O Conselho Federal de Medicina atualizou as regras da reprodução assistida, técnica para auxiliar homens e mulheres a terem filhos. Filhas e sobrinhas vão poder ceder o útero para parentes. E ainda o conceito de gestação compartilhada foi melhor definido, o que ajuda as famílias homoafetivas. Graças à técnica de fertilização in vitro, a Vanessa e a Thaís, casadas há 3 anos, vão realizar o sonho de ter um bebê. O custo foi muito alto, R$30 mil, e as chances eram de 35% apenas. Elas decidiram apostar. Eu tinha comprado 2 garrafas de champanhe, estava vindo de um curso. E eu falei assim, não, eu vou deixar dentro do carro, porque depois eu levo. E aí gera uma expectativa, né, deu negativo, o que eu vou fazer com esse champanhe? Aí eu falei, vou deixar dentro do carro. Quando deu positivo, agora eu vou pegar o champanhe, peraí. Aí fui lá, peguei o champanhe, foi muito emocionante mesmo. Esse tipo de gestação compartilhada, em que o óvulo da mulher é fecundado e implantado no útero da parceira, já existia e foi regulamentada hoje pelo Conselho Federal de Medicina. O documento também definiu novas regras para o uso de técnicas de fertilização no Brasil. Pessoas jovens que não têm nenhum problema para ter filho vão poder congelar gametas e embriões. Nós estávamos preocupados que a mulher, em virtude das suas atividades trabalhistas, estavam procurando a procriação com uma determinada idade mais avançada. E, mediante a isso, nós resolvemos clarificar e dizer que a mulher pode congelar seus embriões, as suas células germinativas, para que no futuro possa procurar esse serviço de reprodução assistida. Outra novidade é que as mulheres poderão fazer doações, e isso beneficia pacientes que enfrentam um quadro de infertilidade e aguardam meses por um óvulo que atenda às necessidades. Mais uma alteração: outras pessoas da família vão poder emprestar o útero para uma gravidez. Antes, só mãe, avó, irmã, tia e prima podiam receber a gravidez. Agora, filhas e sobrinhas também foram autorizadas. E ainda, pessoas solteiras vão poder ter filho com a ajuda desses parentes. No Brasil, só no ano passado foram realizados quase 34 mil ciclos reprodutivos em clínicas como esta aqui, especializadas em reprodução humana. Esse número poderia ser muito maior se o procedimento fosse mais acessível à população. São poucos os serviços públicos que fazem. O número de clínicas é bom, mas também no Brasil, né, atualmente, quem vai fazer tem que arcar com todo o ciclo. E aí, os medicamentos não são baratos, os insumos têm um valor significativo. Ter mãe é um sonho assim, não tem comparado, não é uma casa, não é um carro, não é uma viagem. É ser mãe, é uma história, é uma vida. A única coisa que a gente quer é uma criança para a gente poder amar. Então eu acho que tudo que puder ser feito tem que ser feito. E veja também no Câmara Notícias. Especialistas no Senado debatem oportunidades para a indústria bélica nacional. Eles citaram como exemplos a montagem do avião supersônico sueco Gripen no Brasil e o cargueiro KC-390 da Embraer com participação portuguesa. E a sanção do Plano Municipal de Segurança Pública. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar.
pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. As emissões de gás carbônico no mundo cresceram em 2017. O aumento de 2% anunciado por pesquisadores do projeto Carbono Global preocupa. Cidades litorâneas como Rio de Janeiro seriam diretamente atingidas pela elevação do nível do mar. Cientistas internacionais apontam que as emissões do dióxido de carbono, principal responsável pelo aquecimento do planeta, vão fechar 2017 em alta pela primeira vez em 4 anos. E explicam que o aumento se deve principalmente ao maior uso de carvão pela China. Para este especialista, os acordos internacionais são necessários, mas resultados concretos capazes de minimizar os efeitos do aquecimento global dependem de medidas locais. Boa parte das nossas poluições vem das áreas urbanas. Então, reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas cidades é o primeiro ponto. E vai muito em cima da mobilidade, usar transportes com energia renovável ou, eventualmente, elétricos. O Acordo de Paris, firmado em 2015, tem o objetivo de limitar em 2 graus centígrados o aumento da temperatura do planeta. As últimas projeções, no entanto, apontam um aquecimento de 3,2 graus até 2100, o que provocaria inundações em cidades litorâneas por todo o mundo. Aqui no Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont seria tomado pela água. A ONG Climate Central, formada por pesquisadores internacionais, tem simulações disponíveis na internet. Os mapas mostram que 3 graus a mais provocariam mudanças dramáticas em cidades como, por exemplo, o Rio, Nova York, Osaka, no Japão, e Xangai, na China. Rio de Janeiro, o que ele está fazendo? Ele fez o plano estadual de mudanças climáticas, todo um trabalho feito hoje voltado para a questão de riscos e desastres, através de radar, monitoramento. O projeto do Plano Municipal de Segurança Pública foi sancionado pelo prefeito Rogério Lins e publicado na edição de 13 de novembro da imprensa oficial do município. Entre os artigos da Lei nº 4.847 estão os 5 eixos que compõem o plano. Dentre eles, fiscalização, ações voltadas a grupos vulneráveis e gestão da Guarda Civil Municipal. O plano tem duração de 10 anos e passará por revisões periódicas, sendo a primeira no final de 2019. Entre as metas a curto prazo estão a criação de um Observatório Municipal de Segurança, a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e a apresentação anual à Câmara Municipal e Consegs sobre a situação da segurança no município. E falando ainda sobre segurança, a Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou um debate sobre a insegurança no mundo e a política industrial do Brasil no setor de armas. A discussão contou com especialistas em estratégias de negócios do setor de armamento. Quarto maior exportador mundial de munição e armas de pequeno porte, de 2001 a 2012, o Brasil faturou 9,6 bilhões de dólares pela venda desses produtos. Tanques, carros de combate e lança-foguetes produzidos aqui também são exportados para a África e Oriente Médio. Sob pressão dos Estados Unidos, os países da OTAN podem aumentar o orçamento da defesa. Seria essa uma oportunidade de negócios para a indústria bélica brasileira? Nós vivemos num mundo aqui, emprestando aqui do jargão americano, né, um mundo VUCA. E, se com o perdão da palavra, o mundo VUCA vira uma verdadeira muvuca, porque um mundo de uma extrema volatilidade, uma incerteza que está o tempo inteiro
rondando o nosso espaço, uma complexidade enorme, né? Não só do ponto de vista de resolução de situações ou de complexidade tecnológica, em um mundo em que as escolhas passaram a ser dilemas. Eles citaram como exemplos a montagem do avião supersônico sueco Gripen no Brasil e o cargueiro KC-390 da Embraer, com participação portuguesa. O mercado europeu, obviamente, ele não é exclusivo só para os europeus, né? Eles também fazem licitações internacionais. Eu acho que o Brasil tem. Inclusive, uma das razões de nós podermos ter essa possibilidade é que temos Portugal e a República Tcheca como parceiros do Brasil no projeto da Embraer, o KC-390. Cada país europeu, os países desenvolvidos, eles têm uma indústria bélica própria e eu acho que o Brasil tem entrada justamente na competição entre eles, né? Porque a Suécia com Gripen, existe avião francês, existe avião americano, então ela tem dificuldade em encontrar mercado para o seu produto. Ao fazer a parceria com o Brasil, ela abre também um mercado para o terceiro mundo, que o Brasil tradicionalmente é um grande fornecedor. A União Europeia aprovou nesta segunda sanções contra a Venezuela e também ações comuns na área de defesa. Os ministros de Relações Exteriores de 23 países aprovaram sanções que incluem um embargo de armas contra a Venezuela. A alegação é de que as eleições regionais venezuelanas do mês passado foram marcadas por irregularidades. Agora, a Venezuela entra numa lista que inclui Coreia do Norte e Síria, onde as empresas da Europa de defesa são proibidas de operar. A União Europeia também retirou o grupo colombiano FARC, que fez um acordo de paz com o governo da relação de entidades terroristas. Na mesma reunião, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa assinaram um pacto para financiar, desenvolver e utilizar forças armadas europeias. A proposta, que é antiga, foi facilitada pela decisão do Reino Unido de sair do bloco. Os britânicos são contrários a essa medida. E as vendas de veículos cresceram no mês passado. A alta foi de 28% no país, na comparação com o mesmo mês de 2016. Muita gente voltou a sentir aquele cheirinho de carro novo. Manoel acabou de comprar um carro novo. A família veio junto para ajudar a escolher. Mais forçudo, né? Agora ele vai dar conta de atender toda a família, é isso? Vai dar, isso aí vai dar. As vendas de veículos novos têm crescido no país. Em outubro, a alta foi de quase 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. No ano, 1.800.000 veículos foram licenciados no país, um crescimento de 9% na comparação com o mesmo período de 2016. A produção também cresceu 42% em outubro, em relação a outubro de 2016. Quase 250.000 veículos foram fabricados no mês. A alta na produção já passou dos 28% no ano, em relação a 2016. O aumento da venda de veículos dentro do Brasil não foi o único fator que movimentou a indústria automobilística. O país está vendendo mais para o exterior. Até outubro, o país exportou quase 640.000 veículos, um faturamento de mais de 40 bilhões de reais. Vale um destaque que nós temos hoje uma capacidade instalada perto de 5 milhões de unidades. Então, se a gente está produzindo 2.700.000, a gente ainda precisa avançar muito para chegar nessa capacidade de 5 milhões. Portanto, a gente espera que tanto as vendas no mercado interno quanto as exportações continuem crescendo. O nível de emprego na indústria também está melhorando. Outubro foi o 4º mês seguido de alta nas contratações e tem menos funcionários com os contratos suspensos em esquema de layoff. O setor está otimista e aposta em mais negócios. O Rogério, por exemplo, quer começar 2018 com um carro novo e já está à procura de um modelo. Quero mais conforto, ar-condicionado, direção. Como eu estou viajando mais, né, então eu preciso de um carro mais confortável. Né? E veja a seguir a entrevista exclusiva com o vereador Alex Sá sobre mobilidade urbana. Há alguma cogitação de fazer projeto multando, mas aí eu sou contra. Eu acho que devemos no primeiro orientar, para depois ter uma ação mais drástica, que é a multa por falta de conservação. E conheça as novidades que unem moda e tecnologia. Essa jaqueta que estou usando também tem tecnologia. Aqui na manga tem um dispositivo que é sensível ao toque e que é capaz de comandar algumas funções do celular.
Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. 31 de outubro é o Dia da Mobilidade Urbana. Nesta entrevista exclusiva, o vereador Alex Sá fala sobre a Lei 4.570 de 2013, que instituiu a data no calendário oficial do município, e sobre outras ações que se seguiram à promulgação da lei, como sua indicação para a implantação do VLT, veículo leve sobre trilhos, ligando a Raposo Tavares ao quilômetro 21, a reforma de pontos finais de ônibus e a criação de uma linha ligando Zona Sul e Zona Norte. Foi uma lei criada por nós, sancionada pelo prefeito, naquele mandato, o prefeito Jorge Lapas. E foi uma maneira de nós lembrarmos a mobilidade urbana para que a gente possa nos atentar às necessidades que nós temos de melhoria de mobilidade urbana para o nosso município. Nesse mesmo ano, nós também indicamos um estudo para a implantação do VLT, que nós entendemos que é o veículo, que é um transporte público de qualidade que vem atender com excelência a nossa população. Na época, nós apontamos que houvesse esse estudo do VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que esse veículo leve sobre trilho saísse da Raposo Tavares ao quilômetro 21 aqui da nossa cidade, ali na divisa de Carapicuíba com Osasco. Que esse veículo viesse beirando o Rodanel e saísse ali no 21. Esse estudo teve início, porém, por falta de verba, acabou parando. E nesse mandato, nós estamos também tendo conversa com o nosso prefeito Rogério Lins, para que ele possa retomar ou buscar recursos para retomar esse estudo. Entendemos que isso vai nos ajudar à melhoria do nosso transporte. E nessa mesma linha também, de mobilidade urbana, ainda este ano, nós fizemos indicação ao secretário de obras, através de ofício, pedindo que fizesse reforma de alguns pontos finais de ônibus. Que, inclusive, em visita ao ponto final do Santa Maria, nós indicamos este ponto final do ônibus do Santa Maria, para que fizesse reforma. E fomos bem sucedidos, porque essa reforma logo mais será acontecida, onde haverá grandes melhorias ali para a população ser melhor atendida. E aí também nós fizemos outras indicações, dentre elas é que fosse instalada uma nova linha de ônibus ligando Zona Sul à Zona Norte. E por que essa linha? Nós entendemos que inúmeras pessoas fazem exames nos postos de saúde da região sul e acaba sendo indicado pelos médicos que vem aqui para a Policlínica Norte. E hoje não tem essa opção. O paciente, o passageiro tem que pegar um ônibus até o centro de Osasco, depois pegar um outro aqui para a Zona Norte. E aí, com a implantação dessa linha, vai ter uma ligação direta à Zona Norte e à Zona Sul. E o secretário Jair Anastácio informou que logo mais essa linha já vai estar funcionando em nossa cidade. Nós temos inúmeras indicações de melhoria de mobilidade urbana. Dentre essas que já falei, tem a outra que é a faixa em X. Como é que funciona essa faixa em X? Faróis em cruzamentos hoje, em avenidas, dificulta demais a passagem do pedestre de um lado para outro. E que seja cruzado em X também a faixa que faça melhoria para os pedestres poder estar cruzando com mais tempo e dando melhor mobilidade para o pedestre da nossa cidade. A má conservação de calçadas também foi outro ponto abordado pelo parlamentar. Para Alex Sá, a melhor solução, antes de se pensar em punição com multas, é orientar os proprietários de imóveis. Nós temos as periferias, onde as calçadas são mal conservadas, seja ela pelo poder público ou também pelo proprietário dos imóveis. E nós queremos que o secretário de obra aí atenda também a indicação nossa, que ele faça melhoria nessas calçadas dos próprios públicos e também faça com que os proprietários de imóveis que têm as suas calçadas em má conservação, faça melhorias para melhorar também o trânsito do pedestre do nosso município. Há alguma cogitação de fazer projeto multando, mas aí eu sou contra, eu acho que devemos primeiro orientar, para depois ter uma ação mais drástica que é a multa por falta de conservação.
Roupas que se conectam com smartphones, que são produzidas por impressoras 3D ou que usam a tecnologia como saída para a sustentabilidade. O futuro da moda foi apresentado na última semana na São Paulo Tech Week. Este acessório é todo iluminado com lâmpadas de LED. Para a produção, foram usados pequenas peças, linha e tecido que podem conduzir eletricidade. Você pode usar para segurança, por exemplo, para correr à noite, por exemplo, para colocar no seu cachorro quando estiver andando, passeando com ele à noite. Aí a sua imaginação é o limite. São novidades que apontam o futuro da moda. Elas estão sendo mostradas durante a São Paulo Tech Week, semana que apresenta um pouco das novidades da tecnologia, que podem fazer parte do dia a dia das pessoas no futuro. Essa jaqueta que eu estou usando também tem tecnologia. Aqui na manga tem um dispositivo que é sensível ao toque e que é capaz de comandar algumas funções do celular, como uma lista de música, por exemplo. Ela já é vendida nos Estados Unidos e custa $350. Mesmo assim, a Aline gostou. Eu, como faço muito esporte, eu sempre fico toda atrapalhada com fio, com não sei o quê. Então, essa jaqueta ia ser uma ajuda imensa. Esta bolsa, além de brilhar muito, carrega um visor e também funciona como um carregador de celular. Este tênis, por exemplo, se ajusta automaticamente aos pés. E essas blusas não foram costuradas. Elas foram feitas por uma impressora 3D. A impressora 3D vai ser uma coisa que todo mundo vai ter em casa e que a gente vai vender exatamente a criação e não a peça pronta. Eu acho isso muito maneiro. As inovações também podem ajudar a moda a se tornar mais sustentável. A moda hoje vem toda feita do petróleo, plástico, poliamida, poliéster, ou ela vem da agricultura, algodão, linho, plantações, couro de vaca, couro de chinchila, do que você quiser. Então a gente tem essas duas fontes, são duas fontes muito caras para o planeta. Já está rolando o couro feito em laboratório, é um couro líquido maravilhoso. Você não diz biologicamente que ele não é couro de vaca, e ele não existe vaca envolvida, não se matou nenhuma vaca para fazer esse couro. A cidade de São Paulo recebe pela primeira vez uma exposição permanente sobre o Holocausto, que foi o extermínio de judeus durante o regime nazista. O semblante firme e esperançoso de um sobrevivente. Júlio sentiu na pele o ódio e o preconceito do nazismo. Aos 20 anos, ele chegou a pesar apenas 33 quilos num campo de concentração de judeus na Alemanha, de onde só conseguiu escapar porque a guerra acabou. Um dia antes de fim da guerra, o comandante falou assim: eu tenho ordens para vocês levar todos vocês dentro do túneis, porque esses campos podem ser bombardeados pelos americanos e pelos russos. Para salvar vocês, vocês vão entrar dentro dos campos. Aí recebeu um sonoro não. Já era a tardezinha, fomos dormir. No dia seguinte, de manhã, alguém já estava correndo. Portões abertos, não tem mais guardas, estamos todos livres. O Holocausto foi a perseguição e o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, que acreditavam que os alemães eram uma raça superior. Ao longo de 12 anos, os judeus foram aprisionados em campos de concentração, na Alemanha e na Polônia, onde eram mortos por asfixia em câmaras de gás. Nesse período, milhares conseguiram fugir e muitos vieram para o Brasil. Mesmo com a presença de tantos judeus, só existia um museu sobre o Holocausto no país, em Curitiba. E agora o Holocausto tem um espaço no Memorial da Imigração Judaica, que fica num prédio histórico. Ali também funciona a primeira sinagoga do estado de São Paulo, fundada em 1912. Quando a gente traz um jovem para essa exposição, a gente está mostrando para ele que precisa respeitar a diversidade sexual, religiosa, de cor. Não importa como a pessoa pensa, se a gente não combater o preconceito, a intolerância pela raiz, pode chegar na loucura que chegou na Alemanha. A mostra recria um vagão de trem onde os judeus embarcavam para os campos de concentração. Aqui também dá para ver uma réplica das malas com os nomes deles e os objetos de valor. As malas eram roubadas pelos alemães e logo que chegavam aos campos de concentração, os judeus tinham os cabelos raspados. Os cabelos eram usados para preencher colchões e cobertores dos alemães. Da estrela de Davi, símbolo do judaísmo, costurada na roupa, aos livros queimados de autores judeus.
Das obras de arte roubadas pelos nazistas ao ataque da Noite dos Cristais, quando sinagogas e vitrines de lojas foram destruídas em 1938. Tudo isso faz parte da exposição fixa sobre o Holocausto. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.